Então, turma, dando finalização, a gente vai falar sobre uma grande potência, né, da Ásia, que é o Japão. Né? Por um grande período, ele foi uma grande economia, né, mundial. Ele chegou a ser a segunda potência econômica mundial, perdendo essa posição para a China agora, atualmente. Né? O Japão é composto, né, no caso, uma pequena área dele é localizado num arquipélago formado por 3.400 ilhas. Ok? É um país populoso, ou seja, né, com uma grande quantidade de habitantes, até mesmo pelo seu território ser pequeno, então ele acaba sendo populoso, né, com 127 milhões de habitantes. A maior parte mora em áreas urbanas, eles possuem, né, no caso, um excelente padrão de vida, ou seja, tem educação, postos de saúde, né, no caso a questão da saúde é é, uma coisa muito importante para eles, né? Tanto que o maior padrão, tipo assim, o maior no Guinness Book, se você vê os maiores tipo taxas de pessoas que chegam, no caso, né, a terceira idade é japonesa, né? Até pela questão alimentar deles que eles prezam muito, ok? Tóquio é o maior conglomerado urbano, a religião deles é budista, isso até explica um pouco essa disciplina e a submissão dos japoneses, né, na questão de classes sociais e políticos também. Ok? Então é um povo bem, tipo, bem paz e amor, vamos dizer assim. Né? Eles aceitam a posição, a classe econômica que eles têm, né, no caso. É uma área que tem muito terremotos e vulcanismo, né, e está num território estável, ou seja, uma falha geológica, uma área de choque de placas tectônicas e dobramento moderno. Né? Então isso é uma coisa, um problema, né, para eles, mas eles acabam desenvolvendo várias técnicas para tentar, né, quando isso ocorra, ter o menor impacto possível na vida deles. Que até mesmo, por exemplo, prédios eles acabam construindo agora com amortecedores, né? Nas escolas mesmo, os alunos têm treinamento para quando ocorra algum tipo de abalo, eles sabem se proteger, né? Então, eles também, né, cuidam dessa parte, ok? E o governo, ele investe em tecnologia para reduzir, né, no caso, esses impactos que eu falei, né? A era Meiji era uma família, né, tradicional no Japão, né, em 1868, que iniciou a industrialização no país. Era uma família nobre. Né, a modernização do país foi nos moldes capitalistas que nós vemos hoje em dia. Né, e a educação, né, foi bastante desenvolvida e nas indústrias de base, principalmente, que eles deram prioridade no começo. Okay? Existe uma outra família, que é a Zaibatsu, né, que foi também uma das primeiras indústrias familiar poderosas do Japão. Eles tinham um monopólio dessa indústria, a gente conhece até hoje em dia, né, a Mitsubishi, entre outras. Né, eles colocam basicamente o sobrenome da família. Né? Então nós temos hoje vários tipos de empresas japonesas, né, com o sobrenome dessas famílias poderosas que existiam nessa época. Tá ok? Então, era para apoiar a indústria e também o processo militar que foi muito. O Japão se envolveu, né, em algumas guerras, né? Até a Segunda Guerra saiu perdedor, né? No caso pela questão da bomba, né? Mas eles conquistaram várias áreas, né? Principalmente na Ásia, né? Então até para ter a questão de matéria-prima, né? Para conseguir se industrializar cada vez mais. Okay? Então, a localização do Japão é uma área no litoral do Pacífico, né, um grande mercado consumidor, existem, né, vários portos, né, porque é vamos dizer, uma ilha circulada, né, pelo oceano, tanto do Pacífico como também, né, o Asiático. E a reconstrução foi pelo Plano Colombo. Né, após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos emprestou um dinheiro, né, para manter até mesmo, no caso, um pouco de manter o Japão aliado a ele, ok? Uma certa influência americana lá na Ásia, já que a China
nunca foi de grandes amores, né, pelos Estados Unidos, e sim tem, né, ainda um grande apreço pela Rússia. Ok? Então a política de desenvolvimento econômico, nos princípios, foi uma elevada qualificação da população, né, principalmente para produtos eletrônicos, tá ok? Um rigoroso controle da qualidade dos produtos também, né, até hoje ainda são produtos que têm uma certa durabilidade, uma produção para o mercado externo e não interno. Então vocês podem ver, o japonês nunca foi muito de ostentar essa questão de ter carros luxuosos, caros, né, nunca teve esses luxos que nós vemos, né? No caso, eles têm um costume totalmente diferente, né? A construção de grandes e modernos navios, né? E com um frete também barato para exportar essa mercadoria, ok? Então, em 1990 começou a ter, né, vários tipos de países desenvolvendo, né? Teve, no caso, a terceira revolução industrial, né? E essa questão desses outros países começarem a crescer, o Japão começou a ter, no caso, crise, né, que gerou uma concorrência com países emergentes, principalmente a China, a Índia e os tigres asiáticos, tá ok? Por eles terem, né, uma mão de obra extremamente barata, né, em relação ao povo japonês, tá ok? Então, eles começaram a ter, né, áreas mais afastadas dos centros, mas pela questão também de problemas em relação ao o relevo, né, porque existe muitas ondulações também, né, no caso, áreas elevadas no Japão. Então, eles começaram a procurar áreas mais afastadas do centro, né, para amenizar essa questão de problemas ambientais, né, porque na época começou a ter algumas chuvas ácidas, falta de espaço também, e é um país insular pequeno, ou seja, né, uma ilha que tem esses problemas dessa questão territorial, tá ok? Então, basicamente, foi essa matéria, né, no caso, sobre essas áreas, né, esses grandes países industriais, né, do que o livro vem citando para vocês. Tá ok? Qualquer dúvida estou à disposição. Pode mandar mensagem no privado ou através do e-mail também. Ok? Um bom estudo a todos.